A paz do Senhor, meu querido irmão. Estamos aqui mais uma vez iniciando a nossa escola bíblica dominical, que vai ao ar todos os domingos às 9h15. Agradecendo a Deus pela sua vida, pela oportunidade que temos de mais uma vez estarmos juntos para partilharmos e participarmos desses assuntos tão maravilhosos, desses ensinamentos que edificam a nossa vida, que fortalecem a nossa fé e que alegram o nosso coração. Agradecemos a cada dia a Deus pela sua vida, pela sua casa, pelo seu lar, louvando a Deus pelo plano de salvação dele que nos alcançou e que um dia nós abrimos o nosso coração para esse Deus se fazer presente em nossas vidas. Queremos aqui já iniciarmos com o nosso convite. Temos a nossa aula online todos os domingos, mas sempre convidando você para estar presente conosco, para você se fazer presente na nossa sala de aula. Aqui vai ter uma classe especialmente para você, com professores capacitados que falam a sua linguagem, que falam a sua linguagem, seja jovem, seja adolescente, seja adulto, seja criança. Tem aqui uma palavra, um estudo especial para a sua vida, que com certeza vai enriquecer ainda muito mais o seu entendimento e conhecimento das verdades eternas. Amém? Nós estamos iniciando o mês de dezembro, Chegamos em dezembro, todos nós aí almejando que esse ano de 2020 passe, mas sem dúvida é um ano que nos trouxe e está nos trazendo grandes ensinamentos, grandes verdades, que está nos fazendo crescer. Tudo que passamos, as lutas e as dificuldades, não são para nos matar, são para nos fazer crescer diante de Deus, no conhecimento, crescer na nossa maturidade espiritual, para não sermos levados por qualquer vento de doutrina. Estamos continuando o nosso trimestre, o terceiro e último trimestre do ano de 2020, estudando sobre esse assunto maravilhoso que é a vida de Jó, o que esse homem passou, a luta que ele vivenciou, as dificuldades que ele enfrentou. E nós vamos ver esse homem cada dia nos trazendo ensinamentos maravilhosos. Então, o tema: a fragilidade humana e a soberania divina. A fragilidade, a dependência que eu e você temos de um Deus maravilhoso, e que Ele é soberano em todas as suas decisões, em tudo aquilo que Ele faz, em tudo aquilo que Ele realiza. Estamos louvando a Deus por esse ensino, por esse estudo. O comentarista, o pastor José Gonçalves, ali de Água Branca, na cidade de Água Branca, no estado do Piauí, e que com certeza a nossa vida tem sido abençoada a cada dia através desse estudo maravilhoso. A fragilidade do ser humano, como nós somos frágeis, como nós somos sensíveis, como nós somos dependentes deste Deus soberano, deste Deus maravilhoso, e que precisamos a cada dia vivermos, buscando a Ele, servindo a Ele, adorando a esse Deus que grandes coisas tem feito por nós. Amém? Nós vamos aqui para a nossa lição de hoje, A nossa lição de hoje, ela vai nos trazer o assunto sobre a última defesa de Jó. Desculpa aí, deu um probleminha aqui na montagem da aula, mas enfim, a última defesa de Jó. Jó, ele tem a sua vida normal, como nós já estudamos aqui, o seu cotidiano, o seu dia a dia, um homem que gozava de uma qualidade de vida muito boa, tanto materialmente falando, familiarmente falando, espiritualmente falando, e de repente tudo muda. E aí de repente, em meio a toda essa dificuldade, em toda essa luta, aparece lá os, entre aspas, amigos, criticam Jó, acusam Jó, e Jó sempre se defendendo, Jó sempre buscando mostrar para eles que aquilo que eles falavam não condizia com o que Jó tinha vivido. Aquilo que eles acusavam Jó não era verdade.
Nós vamos ver que ainda depois daqui Eliú vai falar. Aí lá no capítulo de número 38, Deus aparece para pôr um ponto final na história. Deus sempre aparece na hora certa para pôr um ponto final na vida daqueles que estão, nos momentos difíceis que estamos passando, nas dificuldades que estamos enfrentando. Então Deus aparece para Jó lá no capítulo de número 38, mas aqui é a última defesa de Jó, é o seu último argumento contra tudo aquilo que os seus amigos haviam falado sobre ele. Eliú vai falar, e antes que Jó pudesse trazer algum argumento, alguma palavra, antes que Jó pudesse buscar alguma justificativa, no capítulo de número 38, o Senhor aparece e põe um ponto final em toda essa história, em toda essa luta, em todo esse momento difícil que Jó estava atravessando. Então, a última defesa de Jó, nós vamos ver Jó mais uma vez mostrando que a sua vida estava difícil, que as coisas haviam saído do seu controle, mas que ele não havia feito algo que justificasse aos seus olhos passar por aquilo, passar por aquela situação, viver aquele momento tão difícil, tão complicado, tão complicado para o patriarca, para o pinheirão de ouro. Nós vamos aqui para a nossa verdade prática, que diz assim: ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos. Já está dizendo, peraí rapaz, Deus ele vê o meu caminho, Deus ele conta até os meus passos, Deus ele conhece a minha história, Deus ele conhece o meu dia a dia, o meu cotidiano, Deus ele conhece por onde eu tenho andado, os meus pés não têm se apressado para o pecado, não têm ido para os caminhos errôneos. É isso que Jó está dizendo. Deus conhece por onde eu tenho ido, Deus conhece para onde eu tenho andado, para onde eu tenho caminhado. Eu creio que Jó ele viveu o salmo de número 1, não se assentava na roda dos escarnecedores, não se sentava, ele sabia onde ia, ele sabia onde chegar, ele sabia da maneira correta de se portar em meio ao seu dia a dia, em meio ao seu cotidiano. A nossa verdade prática diz que, ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele. Lembre-se, Deus trabalhou no seu passado. E é isso que nós vamos ver um pouco aqui nessa história, dessa última defesa de Jó. Ele começa a olhar para o passado e ver o que Deus fez na vida dele. Ele estava passando aquele momento difícil, mas ele sabia que o Deus que havia trabalhado na vida dele ia continuar trabalhando, ia continuar abençoando, ia continuar dando graça, vitória, força, Ele olha para o passado, porque Deus, ele trabalhou na vida de Jó, ele abençoou a vida de Jó. Deus reconhecia, Jó reconhecia que Deus havia abençoado a sua vida, o seu cotidiano, o seu dia a dia, e por isso ele havia se afastado do mal. Jó havia se afastado do mal, porque Deus havia trabalhado na sua vida. Então, nessa lição de hoje, nós vamos, nessa última defesa de Jó, vamos compartilhar um pouco. Jó vai compartilhar um pouco conosco, dessa experiência que ele já tinha com Deus, dessa vivência que ele já tinha com Deus, mas que ao iniciarmos essa lição, eu e você possamos também olhar um pouquinho para trás. Quem sabe a gente está passando alguma luta, alguma dificuldade, alguma situação adversa. Quem sabe até alguém está te acusando, está apontando o dedo para você, está dizendo que você errou, que você pecou, que você está passando essa prova porque Deus te abandonou. Para um pouquinho, não deixe essas palavras abaterem a sua fé, entristecerem a sua alma, tirarem a alegria do seu coração. Olha o que Deus já tem feito na sua vida, olha como Deus já tem trabalhado no seu dia a dia, no seu cotidiano. Faça uma retrospectiva. Para um pouquinho,
Traz à memória agora aquilo que te dá esperança, que é o Deus que tem te abençoado até aqui. Amém? Nós vamos para a nossa introdução, a introdução da nossa lição de hoje. Diz assim o comentarista, o capítulo 31, diz o comentarista, encerra da seguinte forma: acabaram-se as palavras de Jó. E Jó, acerca de sua prosperidade material e espiritual, de sua adoração a Deus e das bênçãos que o Todo-Poderoso concedeu à sua casa, ele traz essas lembranças, né? Nessa última defesa dele. Jó deseja se apresentar diante de Deus para defender a sua causa. Capítulo 31 encerra: acabaram-se as palavras de Jó. Eu não sei mais o que falar. Eu não sei mais o que dizer, né? É mais ou menos isso que Jó está dizendo. Jó 31 e 39. Acabaram-se as palavras de Jó. Jó ficou sem argumento. Jó, depois dessa última defesa dele aqui, quando Eliú agora começa a falar que era o mais novo de todos, né? A Bíblia diz que Jó acabou. Jó não tinha mais o que falar. Em meio a tanta dor, em meio a tanto sofrimento, passando por todo tipo de acusação, as suas palavras se acabaram. As suas palavras foram embora. Então essa aqui é a última defesa de Jó. E ele traz a lembrança, a sua prosperidade material e espiritual, de sua adoração a Deus e das bênçãos que o Todo-Poderoso concedeu a ele e a sua casa. Ele começa a trazer a lembrança, sabe? E me permita aqui conjecturar, isso vai trazer um ânimo para Jó, isso vai trazer uma esperança para aquele homem ferido no corpo, sim, ferido na sua carne, sim, mas ferido na alma, porque as piores feridas que tem não são as da carne, são as da alma, as acusações, as injúrias, as calúnias que se levantam muitas vezes contra você, contra nós que somos servos de Deus, injustamente, apontam o dedo, acusam, que era o que Jó estava passando. E ele, não, peraí, deixa eu trazer a memória, a minha lembrança, aquilo que o meu Deus, ele tem feito na minha vida, né? Diz aqui ainda o comentarista que ele deseja se apresentar diante de Deus para defender a sua causa, porque ele sabia que diante dos homens ele não encontraria uma saída, diante dos homens ele não encontraria um respaldo, diante dos homens ele não encontraria um braço acolhedor, alguém que pudesse, né, trazer uma paz, trazer um alento à sua vida. Mas ele sabia que diante de Deus ele poderia. Lembra lá do filho pródigo? Tinha muitos amigos, todos os desprezaram, né? Nós vamos ver um pouquinho mais na frente aqui, Jó falando sobre esse desprezo. Todos desprezaram o jovem no momento da dificuldade. Aí o que ele lembrou? Não, deixa eu trazer a minha memória aqui, como é que eu vivia lá na casa do meu pai, como é que era o meu pai, como é que ele me tratava, como é que são tratados os empregados do meu pai. O que ele faz? Eu vou me apresentar diante do meu pai. Eu vou me apresentar diante do meu pai. É isso que nós precisamos fazer. Sempre estar se apresentando diante do Pai. Sempre estar chegando para Deus e contando para Ele aquilo que está nos afligindo, aquilo que está nos angustiando, aquilo que está nos incomodando, aquilo que está roubando a nossa paz. Que está roubando a nossa paz. Que nós possamos seguir o exemplo desse moço chamado Jó. Vamos aqui para o nosso ponto 1 da lição, que diz: Jó relembra seu passado de glória. Jó relembra seu passado de glória. O tópico 1 do ponto 1 diz assim: era um passado de glória, de prosperidade material e espiritual. Jó demonstra um sentimento nostálgico com relação ao seu passado. Eram lembranças de um passado que não mais existia. Olha só, ele lembra que Deus o protegia,
ele lembra as suas bênçãos, né, sobre ele, sua família, a orientação de Deus em meio às dificuldades, a presença real na vida de Jó, de Deus na vida de Jó, né? Portanto, Jó havia sido um homem grandemente abençoado por Deus. Em meio a todas aquelas acusações, Jó ele tinha um histórico com Deus. Em meio a toda aquela luta, em meio a toda aquela dificuldade, em meio a todos aqueles problemas, em meio àqueles amigos acusando ele, em meio àquela dor pela perda dos filhos, em meio àquela aflição pela perda dos bens materiais, Jó ele tinha um histórico. Jó ele tinha um histórico com Deus. Jó ele tinha experimentado viver com Deus. Ele vai dizer lá no final: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas nesse ouvir falar, ele já era um homem abençoadíssimo, um homem que tinha uma intimidade e uma comunhão maravilhosa com Deus. Ele tinha essa comunhão com Deus, essa vivência com Deus, né? Haja vista, vamos aqui lá para Jó 1, né? Capítulo de número 1, versículo de número 8, o Senhor vai dizer assim a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Esse era o histórico de Jó. Apesar dos amigos o acusarem, apesar dos amigos apontarem o dedo para ele, esse era o histórico de Jó. Um homem reto, um homem sincero, um homem que se desviava do mal, um homem que se desviava do mal, e que ninguém havia na terra nos seus dias semelhante a Jó. E esse testemunho que deu foi o próprio Deus. E Jó ele começa a olhar para esse seu histórico. Ele tinha uma vida de comunhão com Deus, ele tinha uma vida de intimidade com Deus. Ele sabia que aqueles seus acusadores o estavam acusando erroneamente, sem fundamento, sem algo plausível, sem algo que pudesse sustentar a sua tese. Tanto é que Jó ele tinha algo realmente sustentável para lhe defender. Ele começa agora a trazer à memória aquilo que havia acontecido na sua vida ao longo da sua história. Jó, olha só, lembranças de um passado que não existia mais, né? Ele lembra que Deus o protegia, Deus o guardava, Deus o livrava do mal, as bênçãos que vieram sobre ele na sua casa, a orientação em meio às dificuldades, a presença real de Deus na vida dele. Então, Jó era um homem grandemente abençoado pelo Senhor. E nós estamos nesta manhã estudando a vida desse homem, e ele traz uma perguntinha para nós, né? Como é que está o nosso histórico diante de Deus? Como é que está o nosso dia a dia, a nossa vivência, o nosso cotidiano? Né? Será que, e eu creio que nós podemos sim, né, olhar para trás e olha, Deus ele me abençoou tal dia, eu estou passando uma luta hoje, uma dificuldade hoje, mas lá no passado eu passei uma luta, eu experimentei uma dificuldade, eu vivi um problema, e Deus ele foi comigo, Deus ele não me desamparou, Deus ele não me deixou. Sabe o que é que Jó estava dizendo? É que esse Deus que me abençoou, ele está comigo também nessa dificuldade. Eu sei que as coisas vão se acertar. Deus está contigo, meu irmão. Deus está contigo, minha irmã. Está passando dificuldade hoje, mas lembre-se, há um Deus que está sempre presente na sua vida, há um Deus que está sempre presente no seu andar, no seu caminhar. Amém? O nosso tópico 2 do ponto 1 fala sobre o reconhecimento social. Jó também se lembra de sua antiga condição social, quando exercia a função de um respeitado juiz. Diz ainda mais aqui o nosso comentarista: ele ajudava o desvalido, dava orientação de forma sábia e agia com justiça. Até mesmo com os estrangeiros ele se preocupava.
Jó, ele, apesar de ser uma pessoa bem-aventurada, abençoada espiritualmente, ele também se preocupava com aqueles que estavam ao seu lado. Ele era um respeitado na sua comunidade. Olha só o que é que ele diz aqui: ele exercia a função de juiz na sua cidade. Jó 29:7, vamos ler só para a gente acrescentar aqui. Diz assim: olha, quando saía para a porta da cidade, na praça, fazia preparar a minha cadeira. À porta da cidade ficavam os homens mais experientes para poder julgar, para poder trazer um conselho. E Jó estava dizendo: eu ia para lá e a minha cadeira estava lá preparada para mim me sentar, para julgar. Para julgar. Lembra lá da história de Ruth? Né? Ruth, quando e Boaz, não é isso? Quando havia um outro redentor para Ruth, e a questão é levada para os juízes da cidade poderem julgar. Jó nos seus dias fazia esse papel. Jó nos seus dias exercia essa função. Era um homem respeitado também pela sociedade dos seus dias. Era um homem que tinha um respaldo aonde estava. As pessoas olhavam para ele e o respeitavam. O versículo de número 8 diz assim: olha, os moços me viam e se escondiam, e os idosos se levantavam e punham em pé quando eu chegava. Irmão, isso é ter vida social. E era um respeito não imposto, era um respeito ganho. Era um respeito ganho. Porque quando eu sou uma autoridade autoritária, isso é um respeito imposto. Mas quando eu sou uma autoridade que vivencia e que tem essa vida social, é uma autoridade ganha, conquistada. As pessoas respeitavam Jó não por temer a Jó, mas porque sabia da sua história. Era um homem que não deixava nada a temer, era um homem agradável, como chegava, de palavras sábias, de palavras gentis, né? Era um homem que ajudava o desvalido e dava orientação de forma sábia, né? E agia com justiça. Está precisando? Deixa eu ajudar. É o desvalido, ele está necessitado de alguma coisa. Olha só, dava uma orientação de forma sábia. Não falava como um tolo, não falava para se envaidecer, não falava para se engrandecer, não. Mas a orientação dele era de forma sábia e agia com justiça. Não puxava só para o seu lado. O que era certo, era certo. O que era errado, era errado. Então Jó, ele tinha, não é, essa vida. E vai dizer aqui o comentarista: até mesmo com os estrangeiros, com aqueles que não eram da sua terra, ele se preocupava. Que coisa maravilhosa, não é, irmãos? Um homem que, apesar de toda a sua riqueza espiritual, apesar de toda a sua riqueza material, ele tinha o seu lado social também. Ele tinha o seu dia a dia, o seu cotidiano. E não ficava como os fariseus, né, os hipócritas, que quando iam dar a sua oferta, ficavam gritando: ei, olha aqui, estou trazendo a minha oferta para dar a quem está necessitado. Não, ele fazia com amor, ele fazia com alegria, ele se desprendia, né? Ele manifestava onde passava o cheiro do conhecimento de um Deus verdadeiro, de um Deus poderoso. Que nós possamos agir da mesma forma. Somos crentes, somos servos de Deus, o nosso alvo é o céu, nós moramos na terra. Que nós sejamos pessoas agradáveis, que nós sejamos pessoas que a cada dia transmitam esse cheiro maravilhoso desse Deus que tanto nos amou, desse Deus que tem cuidado de nós. Que nós possamos, aonde passarmos, né, exercermos com alegria os dons e os talentos que Deus tem nos concedido, falando do amor de Deus com amor, né? Não por imposição, mas com amor a cada dia, a cada dia. E aqui ele ainda diz aqui, o nosso comentarista, para encerrar:
o contrário disso não estava em sua agenda: terminar a vida sem saúde, sem honra e sem paz com Deus. Isso estava afligindo Jó. Acabar os seus dias, sabe, sem saúde, terminar os seus dias sem honra e sem paz com Deus, ele não almejava isso. Ele almejava voltar àqueles dias de antigamente, aqueles dias de anteriormente, aqueles dias em que ele tinha essa comunhão maravilhosa e essa intimidade abençoada com este Deus tremendo. Amém? Nós vamos aqui para o nosso tópico 3, do ponto 1, que diz assim: uma ponderação importante. Não há dúvida de que Jó, conforme a Bíblia mostra, era um modelo de justiça social. Era um modelo de justiça social. Todavia, devemos ter o cuidado de não transportar para dentro do texto bíblico nenhuma teoria moderna de justiça social firmada em valores materialistas, contrários aos defendidos das Escrituras. De fato, ele era um homem que defendia a justiça social, mas nem de longe pode classificá-lo como um socialista nos termos modernos. Ele se preocupava com o social, com aquele que estava necessitado. Mas não podemos fazer disso e dizer que na Bíblia existe essa filosofia da maneira como se ensina, da maneira como se ensina nos dias de hoje. Porque, sem querer entrar em maior detalhes, mas infelizmente ou felizmente está na lição, há um ensinamento falso nos dias de hoje, e que só busca o seu próprio proveito. Divida, mas divida o que é seu para os outros, mas o que é meu não divido. Eu não reparto, eu não dou, eu não distribuo. Então nós precisamos tomar cuidado para não cairmos nesse conto, nesse falso ensinamento. Jó se preocupava com o social, Jó se preocupava com aquele que estava precisado, Jó se preocupava com aquele que batia a porta da sua casa pedindo ajuda. E também nós devemos fazer do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma maneira. Amém? Então nós vamos aqui para o nosso ponto 2. Então, ponto 2 da nossa lição: Jó lamenta seu estado presente. A situação de Jó não era das melhores. A situação de Jó estava difícil. A situação de Jó estava complicada, porque em meio a toda aquela situação, em meio a todo aquele problema, não bastava ele perder seus filhos, não bastava ele perder os seus bens, não foi suficiente ele perder a sua saúde. Agora os amigos, vinham para acusá-lo, e acusá-lo das piores formas possíveis. E Jó sempre mantendo a sua integridade, Jó sempre mantendo a sua defesa. Então chega um momento em que Jó ele começa a lamentar a sua situação, o modo como ele estava se encontrando. Aquele homem que outrora vivia rodeado de alegria dentro do lar, aquele homem que outrora vivia rodeado de empregados, uma riqueza, um homem mais rico do Oriente nos seus dias, um homem respeitado, um homem admirado, um homem que tinha o respaldo da sociedade dos seus dias, um homem que tinha o respaldo de Deus. Agora ele começa a lamentar a sua situação, porque tudo isso foi embora, tudo isso passou. Mas antes de entrarmos para esse lamento de Jó no seu estado presente, Jó não perdeu a sua fé, Jó não perdeu a sua comunhão com Deus, Jó não perdeu a sua intimidade com o Senhor. Então Jó ele lamenta o seu estado presente. O tópico 1 do ponto 2 diz assim: desprezo por parte dos jovens e das classes menos favorecidas.
Diz aqui o nosso comentarista, por isso que quando gozava da sua prosperidade, ele era respeitado não apenas pelos mais velhos, mas também pelos mais jovens. Agora a história mudou. Diz aqui um comentarista que essas pessoas elas se riam, né, de Jó. Os de menos idade riam da situação de Jó, do momento em que Jó passava. Jó, portanto, lamentava estar no fundo do poço. Jó, ele começou a olhar para a sua situação, começou a se lamentar. Jó estava no fundo do poço. Tudo aquilo que esse homem era, tudo aquilo que ele projetou, tudo aquilo que ele viveu, o respeito, o respaldo, o carinho que ele tinha das demais pessoas, agora já não existia mais. Aqueles jovens que o procuravam, né? Aqueles jovens que o respeitavam, aqueles jovens que ouviam os seus ensinamentos, agora riam da sua situação, riam do momento em que eles estavam passando, riam da situação que eles estavam vivendo. E Jó começa a se lamentar, porque agora ele estava no fundo do poço. Por isso que nós devemos tomar cuidado, irmão. Não vamos desprezar. Hoje nós vivemos um ensinamento de que a pessoa, para ela estar bem, nós vamos ver que é um ensinamento que vem dos dias de Jó. A pessoa ela está bem se ela está bem financeiramente. Hoje a pessoa ela é medida pela sociedade e ela é medida por nós da igreja, se ela está bem, pelo carro que ela tem. Se você chega num carro bom, no carro novo, e fulano é abençoado por Deus. Mas se você chegar a pé, se você chega de bicicleta, se você chega num carro que não é tão bom, e Beltrano não é abençoado por Deus. Precisamos tomar cuidado, porque nos dias de Jó, Jó enfrentou isso. Quando ele tinha tudo, enquanto ele vivia bem, ele era respeitado, ele era um homem que era ouvido, ele era um homem admirado. Perdeu os seus bens, foi-se embora o respeito, até dos menos favorecidos, até daqueles que eram mais jovens. Precisamos tomar cuidado. Nós vamos ver isso na vida do filho pródigo, aquele moço que saiu gastando dissolutamente a fortuna do seu pai, o moço que não sabia administrar. No momento da dificuldade, foi desprezado. Ninguém queria conversa com ele, ninguém queria conversa com aquele camarada. Foi desprezado, foi rejeitado. Precisamos tomar cuidado. Provérbios diz assim: olha, o que despreza ao seu próximo peca. Não importa. Ainda no caso de Jó, não havia de que acusá-lo. No caso de Jó, não havia de que apontar de erro contra ele, mas ele sofreu esse desprezo. E Provérbios 14 e 12 vai dizer que o que despreza o seu próximo, ele está pecando. Então, quando eu desprezo o meu irmão, quando eu desprezo aquele que está próximo de mim, pela situação que ele está passando, pelo momento financeiro que ele está vivendo, porque ele está disciplinado da igreja, eu estou pecando, irmão. Eu estou falhando contra o Senhor, meu Deus, né? Eu estou falhando contra o Senhor, meu Deus. Então precisamos tomar cuidado. Alguém no fundo do poço, não despreze ele. Alguém que está numa situação difícil, não despreze essa pessoa. Seja amigo, seja companheiro, seja aquele que vai estar presente, ajudando essa pessoa que está necessitada. Amém? Nós vamos aqui para o tópico 2, do ponto 2, que fala sobre o abatimento físico e emocional do pinheirão de Ur, né, de Jó. Diz assim: o patriarca se sente um homem abandonado por Deus. Olha só. Por isso essa lembrança o lança numa profunda tristeza e produz em sua vida um grande sofrimento, que além de físico, era também de natureza emocional. As feridas abertas de Jó haviam manchado as suas vestes. O homem de Uz sente-se cansado
como um animal selvagem e atormentado por um furacão. Jó, ele estava se sentindo a pior pessoa, porque no momento da dificuldade, no momento da adversidade, é que ele esperava que alguém o confortasse, que alguém chegasse com a palavra de consolo. As palavras que chegam não são boas, as palavras que chegam não são agradáveis. E aquele começa agora a sofrer emocionalmente. O seu psicológico, ele é afetado. O seu físico já tinha sido abatido, né? Nós vamos ver que no começo do livro de Jó, ele começa a ter feridas no seu corpo. Ele começa a buscar cacos de telha para poder se coçar. O físico de Jó já estava abatido. Agora o emocional o acompanha, porque as feridas da carne, elas cicatrizam, irmãos. Você faz um corte, ela cicatriza. Pode até ficar a marca, mas não fica doído. É fácil. Agora, as feridas da alma, essas são difíceis. Essas são complicadas de serem curadas, de serem tratadas, porque machuca o nosso interior, machuca o nosso psicológico. E Jó estava vivenciando esse momento. Ele se sente lançado numa profunda tristeza. Tristeza pelo momento que ele estava passando. As feridas abertas no corpo, havia uma manchada veste, sem dúvida, mas as feridas abertas na alma estavam sangrando. Estavam sangrando. Por isso nós devemos ter cuidado com os nossos comentários, com aquilo que falamos, com aquilo que abrimos a nossa boca para comentarmos algo, né? Para comentarmos algo. Elias, nesse momento em que ele passou, ele pediu no seu ânimo a morte. Senhor, chega, Senhor. E como falou, acho que foi o pastor Custódio outro dia, ele não foi bobo, ele não quis tirar a sua própria vida. Apesar de todos os sintomas de depressão que ele tinha, ele disse: Senhor, chega, tira minha vida, Senhor. Ele foi esperto. Porque no momento de dificuldade, irmãos, no momento de aflição, aquele homem, Elias havia orado 3 anos e 6 meses, não choveu, orou, desceu fogo do céu, orou, caiu chuva. Ele achou que agora ia ficar tudo bem. Perseguição é a pior coisa que pode acontecer na vida do homem. Mas ainda que a gente esteja passando por essa luta espiritual, por essa luta do psicológico, saibamos que é um Deus que sempre está atrás de mim, sempre buscando a mim e a você, ainda que a gente esteja na caverna, por causa do nosso emocional. Deus, ele vai nos agarrar, Deus, ele vai nos encontrar, Deus, ele vai trabalhar na nossa vida. Abatimento físico e emocional. Se você está passando por isso, lance-se aos pés do Senhor, saia da caverna e busque esse Deus maravilhoso. Amém? O ponto 3 do tópico 2 da nossa lição vai dizer assim: Deus teria abandonado Jó? Seria possível que Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus soberano, tivesse abandonado Pinheirão de Uva? Olha só o que diz aqui o nosso comentarista. O sofrimento emocional de Jó refletia a sua crença de que havia sido abandonado por Deus. Ele era também um reflexo de ter sido abandonado pelos homens. Doía saber que havia ajudado muitas pessoas, mas agora ninguém queria ajudá-lo. Em vez de ajudado, ele era repelido, ele era acusado, ele era atormentado por aqueles que ele havia ajudado. Quantas pessoas não passam por esse sofrimento? Quantas vezes o sentimento de injustiça não assola-nos a alma? Quantas vezes?
Teria Deus abandonado Jó? Jamais. E machucava muito Jó, como diz aqui o nosso comentarista, que ele ajudou muitas pessoas, mas essas pessoas que ele ajudou, no momento que ele precisou, viraram as costas para ele, o abandonaram, o deixaram, e ele busca em Deus uma resposta para essas pessoas. Ele busca em Deus um respaldo para essas pessoas, para dizer e mostrar para essas pessoas que ele não havia errado, que ele não havia sido abandonado por Deus. Havia ajudado, mas agora era totalmente ignorado. Quantas vezes a gente não fica assim, né, irmão? Quantas vezes você ajuda alguém e às vezes nem um muito obrigado você recebe, mas que possamos continuar abençoando, que possamos continuar ajudando, porque nós somos abençoados para sermos abençoadores, para ajudar aqueles que estão necessitados, né? Para ajudar aqueles que estão precisados. O salmista, no Salmo de número 42, o versículo de número 5, ele vai dizer assim: porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro em mim. Calma, Deus não te deixou, Deus não te abandonou. Vamos ver aqui o que diz o texto. Ele continua dizendo assim: olha, a minha alma tem sede de Deus, quando entrarei e me apresentarei ante a face do Deus vivo. Precisamos ter calma, precisamos ter calma. Versículo de número 5, ele vai dizer: porque estás abatida, ó minha alma, Salmo 42:5, e porque te perturbas em mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Espera no Senhor. Pastor, mas estão me acusando. Pastor, mas me abandonaram. Pastor, mas aquele que eu ajudei não quer me ajudar. Deus continua sendo o seu Deus. Espera no Senhor. Não se perturbe, não se aflija, não se angustie. Aguarde em Deus. Aguarde em Deus, porque servimos a um Deus que jamais nos abandona. Olha só o que ele diz aqui, Isaías 49. Esse texto é tremendo, né? Isaías 49, 15 e 16 diz assim: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? É uma pergunta que Deus está fazendo. Pode isso acontecer? Ele vai dizer: eu todavia, né? Mas ainda que essa se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Pode ou não esquecer, mas ainda que isso aconteça, Deus nunca vai se esquecer de você, meu irmão. Deus não te abandonou. Deus não abandonou Jó. Deus não abandonou você. Deus, Ele continua cuidando de você. Ele continua cuidando de nós. Ele continua abençoando a nossa fé, fortalecendo os nossos caminhos, nos ajudando a cada dia nesta jornada, nesta caminhada. Deus não te abandonou. Vamos correr aqui, que as horas são passadas. O tópico 3 da nossa lição fala o futuro em aberto de Jó, né? Não havia ainda uma definição. E o tópico 1 diz assim: Jó em defesa da sua ética sexual. Jó sente a necessidade de se defender. Ele mostra, por exemplo, que jamais permitiu desvios de seu comportamento sexual, fazendo uma aliança com os próprios olhos para evitar a luxúria e a impureza quando olhasse para uma donzela. Jó, ele vai em sua defesa. Não aparece ninguém para defendê-lo, ele mesmo mostra a sua defesa. Olha, eu tenho uma ética, né? Eu tenho uma ética. Eu coloquei isso no meu coração. Eu coloquei isso na minha alma, para que eu não venha pecar contra o Senhor, que eu jamais venha colocar os olhos numa virgem. Ele tinha esse sentimento de se afastar, para não pecar, para não errar contra Deus.
E o Senhor, ele atestando esse ensinamento de Jó como um ensinamento divino, lá em Mateus 5, 27 e 30, né? Ele vai dizer assim: olha, ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério? Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher com a cobiça, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Devemos ter cuidado com o nosso olhar. É por onde entra tudo para o nosso corpo, a visão. E Jó tinha esse cuidado. Jó tinha essa ética na sua vida. Nós vamos ver que Davi, ele veio pecar, uma história bem conhecida, porque ele não teve esse cuidado. O povo estava na guerra, o povo estava na batalha, mas Davi estava no palácio. E ele não se preocupou em cuidar dos seus olhos, em manter essa ética diante de Deus, diante dos seus. Vamos ver que isso trouxe um grande prejuízo para a vida de Davi. A ética dos nossos olhos. Precisamos tomar cuidado. Mas me permita alongar um pouquinho esse estudo aqui, porque os nossos olhos também, nós precisamos tomar cuidado, porque eles podem nos levar a cobiçar os bens dos demais, os bens que não são nossos. Israel invade Jericó e Deus disse: olha, ninguém pega nada do que tem lá. Mas aí Acã ia passando e os olhos foram colocados numa capa babilônica, numa cunha de ouro. Ele se sentiu atraído por aquilo ali. Por quê? Porque ele não tinha uma ética para os seus olhos, para a sua vida financeira, para a sua vida material. Ele cobiçou aquele material, ele cobiçou aqueles bens que era proibido ele pegar. E diz a Bíblia que ele foi, cavou um buraco lá na sua tenda e escondeu. Precisamos tomar cuidado. Não podemos cobiçar os bens materiais dos outros. O salmista lá começou a olhar para o vizinho e os seus olhos o levaram a cobiçar os bens do vizinho. E aí ele vai dizer lá o salmista, no Salmo de número 73, o Asaf, né? Os meus passos quase que se desviaram, quase que caíram no precipício. Precisamos tomar cuidado. Precisamos tomar cuidado também com os nossos olhos, para não cobiçarmos a vida ministerial dos outros, o dom, o talento que Deus deu aos outros. Miriam e Arão começaram a olhar para Moisés e começaram a dizer: por que Deus fala só com Moisés? Essa história está errada, Moisés. Ele fala com a gente também. E os irmãos conhecem muito bem o final dessa história. Miriam ficou leprosa, foi preciso Israel parar 7 dias para que Miriam fosse curada, para depois Israel caminhar. Então precisamos tomar cuidado. A ética do nosso olhar, né? Jó, ele tinha a sua ética sexual. Não vou colocar meus olhos numa donzela. Que nós possamos, nos dias de hoje, em que a sensualidade está tão aflorida no nosso mundo, nós temos essa ética também, para não pecarmos contra o Senhor nosso Deus, para não nos desviarmos daquilo que Deus ele tem projetado e traçado para as nossas vidas. Amém? Vamos aqui, Jó, em defesa de sua ética social. Todavia, Jó lembra que isso só foi possível porque procurou conduzir-se sempre por princípios de uma ética social. Sempre tratou o órfão e a viúva com humanidade. Os escravos, mesmo sendo sua propriedade, tinham liberdade. Ele diz aqui que lembremos-nos da verdadeira religião, afirmou Tiago: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Guardar-se da corrupção do mundo. Então Jó, além da sua ética
sexual, para não cometer pecado no seu coração, ele tinha uma ética também social. Princípios que norteavam a sua vida, o seu dia a dia, o seu cotidiano. Comprava e pagava, né? Não queria passar a perna, digamos assim, no linguajar bem português mesmo, brasileiro, em ninguém. Não maquiava os seus negócios para poder se sair melhor do que o outro. Ele era justo no seu dia a dia, no seu cotidiano. Sempre tratou os outros, independente de quem fosse, né? Com respeito, com honradez, com amor, com carinho. Sempre tratou. Então é isso que nós precisamos fazer. Paulo, ele escreve aos Colossenses, no capítulo de número 4, Colossenses 4, e o versículo de número 6, Colossenses 4 e 6 diz assim: olha, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Era assim que Jó vivia, tratava bem todas as pessoas. A sua palavra era agradável aos ouvidos das pessoas, porque às vezes a palavra ela pode até ser agradável a mim, né? Estou agradando, mas será que está sendo agradável aos ouvidos daqueles que estão ao meu lado, daquele que caminha comigo, daquele que trabalha comigo, daquele que está ao meu lado no dia a dia? A gente precisa tomar cuidado com isso. Palavra agradável, temperada com sal, nem muito nem pouco, na medida certa, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então que a nossa palavra seja sempre agradável, irmão. Que a gente sempre aprenda e viva essa ética social, tratando a todos os demais com sabedoria, com entendimento, com amor, com respeito, dando a cada um a honra que ele é devida, a honra que ele é devida. Amém? Nós vamos aqui agora para o nosso terceiro e último ponto, que fala que Jó busca a resposta de Deus. A quem me dera que me ouvisse. Ele quer se apresentar diante de Deus, porque está consciente da sua inocência. Ele está querendo se achegar ao Senhor, porque ele sabe que ele não fez nada. Olha só a necessidade desse homem. Quem me dera que me desse ouvir. Uma pessoa só. Porque os três que foram lá, não foram para ouvir Jó. Os três que foram lá, foram para apontar para Jó, para tentar denegrir a imagem de Jó, para tentar tirar daquele homem a sua alegria, que ele tinha de servir a Deus, porque só o acusava. Quem me dera que me ouvisse. Diz um certo pastor, uma história que um pastor que ele chegou numa casa e estava passando por problemas, e ele chegou, entrou na casa, sentou, a esposa e o marido falaram 40 minutos. Depois que ele foi embora, estava indo embora, o casal olhou para esse pastor: muito obrigado pelas orientações que o senhor nos trouxe. Ele disse que não falou uma palavra, apenas os ouviu. Para um pouquinho para ouvir aquele que está ao seu lado, aquele que está aflito, aquele que está necessitado, aquele que está angustiado. Sei que esses dias de Covid a gente tem até medo, receio de ir na casa das pessoas, ou para não pegar Covid, ou para não levar Covid para a casa delas. Mas há outras formas de nós nos comunicarmos, de nós nos falarmos. Para um pouquinho para ouvir aquele que está sofrendo, chorando, lamentando as suas perdas, as suas dores, as suas enfermidades. Para um pouco. Era isso que Jó queria. E tem muita gente por aí que está querendo somente isso: alguém que lhe dê ouvido.
Ele quer se apresentar diante de Deus porque está consciente da sua inocência, porque está consciente de que não errou, né? 1 João 2 nos diz: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado. Jó sabia disso. Jó sabia que ele tinha um advogado por excelência. O próprio Deus era o seu advogado. E ele anseia, né? Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ele ansiava que esse Redentor se levantasse para justificá-lo, porque ele já não aguentava tanta acusação, tantas pessoas apontando para ele, dizendo que ele estava errado, que ele estava em pecado. Nós vamos agora para a parte final da nossa lição, né? A nossa querida conclusão. E na conclusão, o nosso comentarista diz assim, que assim ele acredita que chegou ao grande momento de apresentar-se diante de Deus e receber dele o veredito de que é um homem injustiçado e inocente. Jó, ele tinha essa convicção no seu coração. Jó, ele tinha essa certeza na sua alma de que era um homem injustiçado, de que era inocente. Por isso ele queria se apresentar diante de Deus. Paulo, ele escreve aos Coríntios, no capítulo de número 11, e ele vai dizer: examine-se, pois o homem a si mesmo. Jó, ele fez essa análise da sua vida. Jó, ele procurou um erro nele, não achou, disse: não, eu não tenho, eu não pequei, eu não errei. Aqui está descrito todos os meus passos, o meu proceder na vida com Deus, na vida familiar e na vida social. Que nós possamos, meus queridos irmãos, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a cada dia buscarmos a Deus, fazermos essa análise nossa a cada dia, não dos outros. Não, eu não posso fazer uma análise da sua vida, eu tenho que fazer uma análise da minha vida, de como eu estou, de como eu me encontro, para poder assim me apresentar diante de Deus. E Jó, nós bem sabemos que ele não tinha cometido falha nenhuma, nós bem sabemos que ele não tinha errado. Que o Senhor nos abençoe, que o Deus Todo-Poderoso nos ajude, que a cada dia, em meio às dificuldades da vida, nós possamos ter essa consciência limpa e livre que Jó tinha, ainda que as pessoas nos acusem, ainda que as pessoas nos apontem erros, ainda que as pessoas nos apontem falhas, que nós possamos manter a nossa sinceridade diante de Deus. Estamos encerrando a nossa aula nesta manhã, deixando para você o nosso abraço fraternal no Senhor Jesus e reforçando o nosso convite para você estar conosco aos domingos pela manhã, a partir das 9h15, sendo aluno da nossa escola bíblica dominical. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te ajude em todo o teu andar, em todo o teu caminhar, e deixamos aqui para você o nosso grande abraço, na paz e no amor de Cristo. Deus abençoe.